Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Então, volume 2, continuando o estudo aprofundado do Livro do Céu, 8 de junho de 1899. Jesus chupa e ela chupa Jesus, o peito de Jesus. Daí a gente vai tentar entender isso, como que funciona isso espiritualmente, né? Meu adorável Jesus continua a fazer-se ver todo bom e doce. Esta manhã, quando eu estava com ele, ele me disse novamente: diga-me o que você quer. E eu imediatamente lhe disse: meu querido Jesus, o que na verdade gostaria é que todo mundo se convertesse. Que pedido tão disparatado. Eu também quero a mesma coisa. Mas ainda assim, meu amante Jesus me disse: te contentaria com tal que se todos tivessem a boa vontade de se salvar. Porém, para te fazer ver que de boa vontade eu consentiria em tudo que você me pede, vamos juntos, em metade do mundo, andar juntos, né, espiritualmente, em só almas, nós dois em alma, e vamos andar em todo mundo, né? E todos aqueles que nós encontrarmos com a boa vontade deles de se salvar, por quão mal eles sejam, eu darei a eles essa graça de se salvar. Se eles quiserem, eu vou dar a eles a graça deles se salvarem. Mesmo se forem maus. Uau, que loucura é essa? Assim saímos no meio, então, do mundo inteiro, das pessoas, para ver quem tinha essa boa vontade de se salvar. E com grande desgosto nosso encontramos um número muito pequeno. Tão escasso que dá pena só de pensar, gente. Entre este escassíssimo número estava o meu confessor e a maior parte dos sacerdotes. E bom, graças a Deus, louvado seja, os sacerdotes querem a salvação. E parte das almas devotas. Aleluia, glória a Deus. Tem católicos que ainda querem a salvação. Mas nem todos de corato. Olha só. Depois me fez ver as várias ofensas que ele recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe de seus sofrimentos. E Jesus derramou de sua boca, na minha boca, as suas amarguras. Tudo espiritual, tá? Depois disso ele me disse: minha filha, eu sinto a boca muito amarga. Anda, te peço que adoce a minha boca. E eu lhe disse: com prazer eu te daria tudo, mas eu não tenho nada. Me diga você mesmo, que coisa eu poderia te dar? E ele me disse, Jesus disse a ela: faz-me chupar o leite dos teus seios. Ele falou isso para ela. E assim poderás adoçar-me. É espiritual. Totalmente espiritual. Eles são duas almas. Os dois estão em espírito. Os dois estão em espírito. Jesus e a Luísa em espírito. E no mesmo instante em que disse isso, ele, como criança, aí ele se tornou criança, veio nos braços dela como um bebê e começou a chupar como bebê. Enquanto isso, me veio um medo de que não fosse ele o menino Jesus, mas o demônio. Por isso, pus minha mão sobre sua testa e lhe fiz o sinal da cruz, né? Aí ela fez pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor do nosso mundo. Então, e Jesus olhou para mim todo festivo. E no próprio ato de chupar os meus seios, como eu, mãe, e ele, filho, nenenzinho, com aqueles olhos vivazes, parecia que me dizia: não sou um demônio, não sou um demônio. Tipo, falando para ela. Depois, quando parecia que se tinha saciado de tomar dele, o leite dela era o amor que ela sentia, né? Era o amor que ela sentia por ele, espiritual, tudo espiritual. Pôs-se de pé
em meus braços, amor que ele mesmo colocou nela. O amor infundiu nela, ele deu amor para ela e ela deu amor para ele. Então, é esse tipo de leite que ele quer, tá bom? Pôs-se de pé em meus braços e me beijava toda. Agora, sentindo-me eu, com a boca amarga pelas amarguras que ele tinha derramado em mim, eu sentia vir a vontade de também chupar os seios de Jesus. Mas Jesus não tem seios, que absurdo, né? Mas eu não me atrevia. Ela queria beijar lá o peitinho do neném de Jesus, né? Mas eu não me atrevia. E o peito de Jesus é aberto, tá? Ele é aberto por causa da... Ele não tira essas marcas. Sabe a marca da lança? Ele não tira, não acaba essa lança, essa marca da lança. Então era essa marca da lança que ela estava olhando, né? Mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo. Ele convidou ela a fazer. E assim tomei coragem e me pus a chupar. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo. Mas quem pode dizer? Então me encontrei em mim mesma toda inundada de doçuras e de contentamento, que vinha, né, do peito aberto de Jesus. É o que eu entendo. Tá bom? Agora, se ela espiritualmente não via Jesus como homem e via ele como espírito, e é complexo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou esse tipo de pessoa que entra nos méritos para poder imaginar coisas malucas, né? Eu não consigo, não quero e não me permito e não desejo que ninguém se permita a entrar em detalhes sórdidos, baixos, né, em direção à terra. Não quero e não vou fazer isso. Então, eu não tenho essa capacidade. Eu nunca meditei dessa forma e não é agora que eu vou começar. Então, eu creio de todo o meu coração que é do peito aberto de Jesus que ela chupou essa doçura que veio, da onde veio. Agora explico que quando Jesus, ela explica, quando Jesus chupa dos meus seios, o meu corpo não participa de nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma. Ela mesma está explicando. Parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isso, é sempre como um bebê, sempre como criança. É tão certo que é só a alma e não o corpo. E quando acontece isto, eu me encontro sempre lá no céu, ou girando por outros pontos da terra em alma, em espírito. Agora, como em algumas ocasiões disse que voltando em mim mesma senti uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia chupado. É porque ele, ao chupar, às vezes parecia que fazia um pouco bem forte, né? Um bebê que chupa muito a mãe, machuca a mãe. Tanto que parecia que com aquelas chupadas queria puxar o meu coração de dentro do peito. Por isso sentia sensivelmente uma dor e a alma, retornando em mim mesma, participava ao corpo. Né? Daí ela retornando a alma dela ao corpo, ela sentia dor, né, nos seios dela mesma, né? Sentia como se tivesse acontecido no corpo, mas não, ela sentia uma dor por causa de ser tão forte naquele momento que Jesus parecia que estava chupando, puxando e sugando para que o coração viesse junto, né? Ele comesse o coração dela, que é o amor que ele queria dela, né? Isso acontece também nas outras coisas, como por exemplo, quando o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus mesmo me estende sobre a cruz, me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto uma dor tal que me sinto morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, o sinto muito bem no corpo, tão é verdade que não posso mover os dedos, os braços e assim dos demais sofrimentos dos quais o Senhor me faz partícipe. Se tivesse que dizer tudo, me alongaria muito, né? Porque é uma experiência muito rica que ela faz e que ela espiritualmente ela participa da crucificação do jeito como se tivesse o corpo sendo parte, né? Recorda aí, quando ela volta para o corpo dela, ela sente que não pode mover os dedos, os braços, e assim os demais sofrimentos nos quais ela se fez partícipe em espírito, o corpo também ela sente. Ela também sinto bem, eu sinto tudo bem no meu corpo também, quando eu volto para o meu corpo. Então, recordo também que enquanto Jesus fazia isso de chupar meus seios, neles punha a boca, mas do coração era de onde me sentia sair aquela coisa que ele chupava. Então, era do coração dela e ela sentia sair aquilo que ele chupava. Tanto que, enquanto fazia isso, às vezes sentia me arrancar o coração do peito e às vezes sentia vividamente dor.
Dizia ali, meu querido, és muito impertinente, falo mais ficar, pois dói-me muito. Né? Faz mais devagar, eu acho que fizeram errado aqui. Faz mais devagar, pois dói-me muito. E ele ficava rindo, como se fosse um bebê que você manda, filho, para! E ele fica, né, mais forte. Assim também quando me encontro eu chupando esse coração de Jesus, que é do coração de Jesus, o sangue e água. É do seu coração que tiro esse leite. Ou bem, sangue, tanto para mim, é o mesmo de chupar do seu peito que se bebo do seu lado. Então, ela mesma está falando. É o mesmo que chupar do lado de Jesus. Né? Chupar o sangue e a água que jorra do peito aberto de Jesus. Tá? Então, é isso que é a experiência que ela está tendo. Amém? 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 Acrescento ainda outra coisa, que o Senhor, de vez em quando, se digna a verter da boca um leite docíssimo, da boca dele. Ou bem, me faz beber do seu lado também do seu preciosíssimo sangue. E quando faz isso de querer chupar de mim, não chupa outra coisa que aquilo mesmo que eu chupei dele, que ele me deu. Ele chupa de volta aquilo que ele me deu, o amor que ela tinha, ele chupa. O mesmo amor que ele tinha dado para ela. E ele deu para ela, era o amor que ela tinha para dar para Jesus de volta. Então, é algo de Deus mesmo, o amor que vem de Deus para Deus. Dar Deus a Deus. Tanto é verdade que, às vezes, no mesmo momento que ele chupava de mim, eu chupava dele e advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa senão o mesmo que ele me dava. Parece-me que me expliquei suficientemente por quanto pude. Então, ela se explicou o máximo que ela pôde, porque ela sabe que isso é escandalizante. Ela, por obediência, tinha que falar essas coisas íntimas dela, que não é fácil, ela tinha repugnância, muita repugnância, para falar essas coisas, né, da intimidade dela com Jesus. A gente tem que agradar, a gente tem que agradecer a Luísa. Gente, eu quando eu lia o Diário da Santa Faustina ficava falando, aconteceu um monte de coisa entre eu e Jesus e eu não posso contar. Uau, eu ficava louca. Eu ficava louca com a Santa Faustina, ficava louca com as outras santas. Porque eu falei, por que que ela não pode contar? Como que eu vou conhecer Jesus se ela não conta? Eu ficava louca e ficava com raiva, uma raiva santa. E eu falava para Jesus, quando o Senhor vai me dar uma santa que seja sincera, uma santa que fale a verdade, que fale pra gente coisas espirituais, assim, no grau mais perfeito, mais íntimo. Quando que eu vou conhecer o Senhor direito? Porque eu não conheço o Senhor, não sei como o Senhor é. Eu não sei como o Senhor é espiritualmente, eu não sei como ter um relacionamento contigo, até onde eu posso ir, o que eu posso querer contigo, eu não sei nada, eu preciso de um exemplo. Como que eu vou fazer? A Luísa me salvou. A Luísa me salvou, porque era isso que eu queria ter com Jesus também. Eu também queria ter essa liberdade. Eu tinha muitos pensamentos, muitas coisas que eu queria saber se eu podia pensar, e eu ficava preocupada se eu podia pensar da forma que eu pensava, e eu nunca pensei com malícia nem impureza, nunca. Nunca, eu sempre fui muito pura nos meus pensamentos em direção a Jesus. Um cuidado, um respeito gigantesco, mas assim, até desesperado, até muito grande, até eu acho que até demais, sabe? E aí eu precisava saber exatamente como me aproximar de Jesus, o que falar para ele, como falar. E eu sentia muito essa presença de Deus na minha vida desde sempre, mas eu nunca tive essa intimidade, eu tinha medo dessa intimidade, eu achava que não era possível, achava que era só para santos, 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 assim, e ficava duvidando se isso era verdade mesmo, se era tudo verdade, mas ao mesmo tempo queria acreditar. Ah, só sei que a Luísa me salvou. Eu agradeço muito pela Luísa ter escrito esse diário. Agradeço muito por Jesus ter permitido que ela não deixasse de escrever. Agradeço pelos sacerdotes que não tiraram, que não excluíram essas partes do diário da Luísa. Agradeço de coração, né? E eu quero muito ajudar as pessoas a entender dessa forma correta, né? Com pureza de coração e não ver maldade nenhuma nos escritos da Luísa. Já veio pessoas, né, que vieram obstinadamente, sem querer mudar os seus pensamentos, falar para mim que tinha problema, que ela tinha problema com a Luísa por causa desse tipo de coisa. Encrenca com a Luísa por causa disso e não conseguia avançar no conhecimento do livro do céu por causa disso. E eu cheguei, expliquei para a pessoa com o maior amor do mundo, e a pessoa mesmo assim, obstinadamente, só queria ver defeito, defeito, defeito. Aí eu peguei e falei, desculpa, não posso te ajudar mais, vou te bloquear. Não foi uma só pessoa, teve mais. É assustador esse tipo de pessoa. E tem gente que pega esse exemplo de Luísa e distorce para poder achar que está tendo uma experiência mística igual.
Tem uma pessoa que falou que fazia sexo místico. E ela usou esses exemplos da Luísa para poder falar que é possível. E no caso dela, tinha um homem envolvido. Tinha até um homem envolvido. Então, se tinha um homem envolvido, não era místico, coisa nenhuma. Era safadeza mesmo, sem vergonhice mesmo. Entendeu? Então, no caso dela, era sem vergonhice, maldade, impureza, e ela estava falando que era místico. Então, é muito perigoso. Nessas coisas, é muito perigoso as pessoas usar os escritos da Luísa para distorcer os escritos dela. E não podem. Então, eu não permito. Na minha comunidade, isso nunca vai acontecer. Se acontecer, eu vou tirar essa pessoa. Ambas duas pessoas que viram desse jeito, eu tirei essas pessoas da minha comunidade. Bloqueei elas e elas não puderam mais participar. Porque esse tipo de pessoa obstinada, que realmente não volta atrás, que pensa desse jeito e continua pensando, essas pessoas não abrem mão. Elas se apegam a essas coisas e ficam fixas, sabe? E não progridem mais a caminhada com Deus. Parece que Deus permite que elas fiquem cegas e não conseguem mais, fiquem estagnadas, paradas e não conseguem mais progredir. E aí é porque elas não querem progredir. É aquilo que Jesus falou para ela aqui em cima. Vamos ver quem tem boa vontade para se salvar. Vamos sair por aí e ver quem que tem boa vontade para se salvar. Então, são pessoas que não têm boa vontade para se salvar. E essa parte aqui do texto é muito importante, né? Ela pediu uma coisa que eu também peço para Jesus: Senhor, eu quero que todo mundo se converta, né? E ele falou assim: ai, como eu gostaria que todos tivessem a boa vontade de se salvar. Porém, para te fazer que realmente eu vou consentir de a gente sair pelo mundo e ver. E se a gente encontrar pessoas com essa boa vontade de se salvar, mesmo que elas sejam más, eu darei essa graça. E aí saiu, ela assustou e teve um grande desgosto, porque era um número muito pequeno de pessoas que tinha boa vontade de se salvar. Nesse escassíssimo número estava o confessor dela, glória a Deus, ela deve ter ficado aliviada, e a maior parte dos sacerdotes. Graças a Deus, porque senão estamos fritos, né? Se os sacerdotes não quisessem se salvar, pelo conhecimento que eles têm, estamos fritos, né? E a parte das almas devotas, também graças a Deus, que rezam, né, e têm conhecimento, então precisam mesmo. Mas nem todos eram de corato. Isso assustou ela. Depois me fez ver as várias ofensas que Jesus recebia. Eu lhe pedi que me fizesse partícipe dos seus sofrimentos, e ele derramou de sua boca na minha boca as suas amarguras. E aí é isso. Eu não gosto de questionar essas coisas. Eu não acho necessário você questionar como que Jesus faz as coisas misticamente. É tudo místico, né? Ele pode ser criança, ele pode ser adulto, ele pode ser de várias formas, né? Nessa forma mística. Então a gente nunca vai saber direito quando ele está criança, quando ele está adulto. É complexo, mas a gente vai e se enamora pela verdade, pelo conteúdo, pela experiência, né? E trazer essa experiência para a nossa vida. Como que eu tenho meu relacionamento com Jesus? Como que eu preciso dessa liberdade com Jesus, dele me dar essa liberdade, da gente poder conversar coisas mais íntimas, né? De eu falar coisas mais espirituais, íntimas do meu coração para ele, de eu falar para ele coisas do meu coração que eu guardo, que é só meu, entre eu e ele. Tem coisas que é entre eu e Jesus que eu nunca vou contar, nunca vou contar. E é só eu e Jesus que tem, né? Mas nunca tem impureza. Nunca, nunca tem impureza, nunca tem nenhum sentimento em base corporal, humano. Não, é tudo em função ao Espírito, né? Que a gente tem essa experiência, êxtases que a gente tem com Jesus, de experiências místicas que nós temos, todos nós temos, quando a gente quer muito amar esse Deus, a gente acaba se envolvendo com ele e tendo essas experiências místicas dentro de nós, né? No momento de você tá orando, você tá chorando, que você sente um sorriso de Jesus dentro de você, que eu sinto muito isso, né? Sinto ele me corrigindo, sinto ele em várias circunstâncias, e eu quero que todos tenham essa experiência. Todos queiram viver essa busca, né, plena da santidade em função de amar a Jesus e viver essa plena, né, essa plena intimidade com ele, que é o que todo mundo deseja e quer viver. Tenho certeza que todos que estão vindo aqui para o meu canal querem isso de todo o coração e querem, né, mergulhar nesse universo aí da Luísa com Jesus e fazer parte, né, disso com Jesus, para que tenha a sua própria experiência mística com Jesus e íntima com Jesus. É isso que Deus quer e todo mundo vai ter. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus,
Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.